A todos. Agora até de longe está saindo o som. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Excelência. Excelência, ausência do nobre vereador Maurício e ausência do nobre vereador Brito. Havendo número legal, invocando a proteção de Deus, em nome da população de Itariri, declara aberta a 6ª sessão ordinária de 2018. Solicito do segundo secretário que faça a leitura do Salmo 133 da Bíblia Sagrada. Como é bom e agradável o Deus é ocioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba e a barba de Arão, e desce para a gola de suas casas. É confortável o irmão que desce sobre os montes de cima, e ordenou o Senhor a sua bênção e a bênção para si. Quero justificar a ausência do Marcelo Brito, que está com problema de saúde, pediu aos nossos vereadores para avisá-lo. Coloco em discussão a ata da 5ª sessão ordinária de 2018, realizada em 18 de abril de 2018. Será a discussão, coloco em votação os vereadores que aprovam pelo instante, que não aprovam, fiquem em pé. Declaro aprovada a ata da 5ª sessão ordinária. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Papéis recebidos pelo excelentíssimo senhor Dinamélio Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, ofício número 277 ao número 287, do número 289 ao número 295/2018, e atenção aos requerimentos do número 051 ao número 068/2018. Mensagem projeto de lei número 008/2018, de 25/4/2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências. LDO, mensagem projeto de lei número 009/2018, de 10/4/2018, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.505.000. Mensagem projeto de lei número 010/2018, de 25/4/2018, que dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos do município de Itariri e da outras providências. Mensagem projeto de lei número 011/2018, de 27/4/2018, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo, CMTUR, e da outras providências. Mensagem projeto de lei número 012/2018, de 25/4/2018, que dispõe sobre a readequação dos vencimentos dos servidores públicos do município de Itariri. Comunico que o projeto de lei 008/2018, LDO, será encaminhado para a Comissão de Economia para audiência pública. Parecer os projetos de lei 009 a 011/2018 serão encaminhados para a ordem do dia desta sessão. Excelência, pela ordem. Com a palavra a Luiz Antônio Batista. Queria solicitar que as comissões se reúnam no intervalo regimental e exaram parecer ao projeto de lei complementar, um projeto de lei ordinária 10 e 11, e se forem exarados pareceres, que as matérias sejam incluídas na ordem do dia nessa sessão. Coloco em votação o pedido do vereador Luiz. Será a votação, colocamos para a ordem do dia. Requerimentos.
Os que forem favoráveis permanecer em data, desculpa. Para dar entrada nos projetos, desculpa. Pela ordem, a colocação do nobre vereador, se forem zarados, vai para a ordem. Pode ser, da ordem do dia, desculpa. Exarados, que concorda permaneça como estão, os que não concordam fiquem em pé. Aprovado, peço para a continuidade. Requerimentos. Requerimento número 080/2018. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abaixo assinados requerem a vossa excelência ouvir da casa para ser oficial do excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, vice-prefeito municipal de Itariri, para que informe essa casa de leis qual a data prevista para os reparos na rua Pitangueiras, com a rua das Oliveiras, tampar buraco, bem como reparo no tubo na referida localidade, pois o caminhão de lixo, quando passou pela tubulação, a mesma rompeu e o caminhão caiu, causando sérios transtornos. Autor vereador Josimar da Silva Teixeira. Coloca em discussão o requerimento número 080, de autoria do vereador Josimar da Silva Teixeira. É a discussão, senhor presidente. A palavra, vereador Josimar da Silva Teixeira. Senhor presidente, nobres vereadores e público presente. Eu coloco esse requerimento porque muito raramente, né, a prefeitura está presente lá no bairro, e aconteceu que nessa rua, né, denominada Rua Pitangueiras, foi feita a tubulação há muito pouco tempo, se não me engano, em fevereiro último, foi terminada a obra. A tubulação, com a passagem do caminhão, quebrou o tubo e interrompeu a passagem das águas da chuva e também águas de esgoto lá nessa tubulação. E até então, quando está chovendo, está criando sérios transtornos com a população da localidade. Por esse motivo, eu peço que a administração veja o quanto antes, através do seu departamento competente. Muito obrigado. Continua a discussão. Será a discussão para a votação. Os vereadores que aprovam como estão, os que não aprovam, fiquem em pé. Declaro aprovado por unanimidade o requerimento número 080, de autoria do vereador Josimar da Silva Teixeira. Requerimento número 081/2018. Emenda. Resposta. Requerimento 034/2018. Comprovação ao recebimento da multa de prestador de serviço que não terminou obra no pronto-socorro. Senhor presidente, considerando por meio dos requerimentos número 026/2017, 171/2017 e 134/2018 e 34/2018, todos aprovados em sessão ordinária nessa Casa de Leis em minha autoria, e que nesses foram solicitados os comprovantes do recebimento da multa de R$ 31.458,42 por descumprimento do contrato da Empresa Única Arquitetura e Prestação de Serviços Limitada, NE, com relação aos serviços no PS. Considerando que o ofício número 226/2017, 750/2017 e 244/2018 do Poder Executivo, me foi respondido que foi rescindido o contrato com a empresa que seriam aplicadas devidas multas e sanções previstas em contrato, mas que em nenhum deles foi respondida a minha solicitação de comprovação de recebimento da multa, e que por sua vez esse requerimento é a quarta vez que solicito as mesmas informações. Considerando que no contrato inicial com a empresa única o valor contratual era de R$ 390.700,50, já somado ao aditivo, e restou um pagamento de R$ 6.661,68, que não foi pago pela prefeitura a título de compensação da multa, que era no local de R$ 78.120,10. Ou seja, foi cumprido apenas o valor de R$ 383.938,82 do contrato, e que foi contratada uma nova empresa para terminar a obra, e um novo valor adicional de R$ 22.899,74 foi pago, aumentando assim por sua vez o custo total da obra inicialmente orçado. Requer observar as formalidades regimentais após ouvido todo o plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, vice-prefeito municipal de Itariri, para que venha apresentar essa Casa de Leis as seguintes informações: a. Extrato bancário comprovando o ingresso do valor das multas na conta bancária da prefeitura.
B. Termo de quitação das multas ocorridas. C. Apresentar cópia do projeto e o escopo detalhado da reforma e ampliação do pronto-socorro, tanto do contrato com a única, como também do contrato da empresa que deu continuidade e finalização da obra. D. Apresente cópia do encaminhamento jurídico dado a este caso para a cobrança judicial dessa empresa. C. Será judicialmente cobrado da empresa única o valor adicional pago à nova empresa para determinado serviço? Justificativa. O objetivo desse requerimento é novamente verificar se as multas cobradas foram efetivamente recebidas. E qual foi o procedimento jurídico adotado para esse caso? Autora, vereadora Milene Damasceno. Passa a vereadora Maurício, pode deixar o cuidado. Coloca em discussão o requerimento número 081 de autoria da nova vereadora Milene Damasceno. A palavra é a vereadora Milene Damasceno. Mais uma vez, comprovado o que ainda não conseguiu comprovar nos 3 últimos requerimentos. O efetivo recebimento da multa, que é no valor de R$ 71.452,42, e se há algum processo jurídico em andamento para execução. Continua a discussão. Será a discussão com a votação. Desculpa, perdão. Com a palavra, vereador Carlos Rocha. Só para salientar o requerimento da vereadora, realmente é um caso meio complexo daquela reforma do pronto-socorro, né? Porque todo mundo reclama, diz que já foi encerrada a obra, já foi entregue, mas ainda tem problema de vazamento, esteticamente também você vê que ainda falta alguma coisa. Então, assim, seria interessante, né, encerrar de vez aí com a resposta definitiva do requerimento, para que seja entregue para a população uma reforma realmente de qualidade, né? E pelo menos tenha vazamento, como reclamação dos próprios funcionários lá, que vaza mais, chove mais dentro do que fora. Dito, presidente. Com a palavra, vereador Sérgio Ribequia. Eu quero parabenizar a vereadora pelo requerimento. Eu acho muito importante a prefeitura estar sempre de olho nessas obras que acontecem no município, depois que eles concluem, entre aspas, as obras, parece que não tem uma fiscalização, ou até uma vistoria legislativa. Então é bom que seja cobrado mesmo essa multa, para que as outras empresas que vêm ao município respeitem mais e tenham mais carinho pelos serviços que prestam na cidade. Muito obrigado. Continua a discussão. Eu quero discussão sobre isso. Palavra, vereador Josimar da Silva Teixeira. Senhor presidente, nobres vereadores, povo presente, primeiramente parabenizar a nobre vereadora Milene Damasceno. Eu até não sei se a vereadora pediu cópia do contrato, a vereadora já veio a cópia, e não tem que ter uma assinatura por parte da fiscalização do município para constar que realmente tudo aquilo que está no contrato foi cumprido. Não acaso responder, alguma coisa assim. O término é a Caixa Econômica Federal do aval. Então, a questão é a multa, né? E não foi cumprido. Então, assim, eu pedi agora também, acho que não foi, está aqui também do apresentado da Caixa, do aval dela. Assim, até porque, pelo menos até onde o meu conhecimento deixa, parece que a prefeitura informa a Caixa que a obra já foi terminada, a Caixa vem, verifica e dá o aval. Pelo menos lá no Jardim Quibes a obra aconteceu dessa forma. Então precisamos, já que Vossa Excelência já fez, então fica dito. Obrigado, senhor. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Carlos Rocha. Até para saber se foi terminada ou concluída a obra, né, a gente tem que procurar um deputado para arrumar um recurso para fazer outra reforma, né? E aquela ali não foi uma reforma tão barata, foi 1 milhão e pouco, né? Então foi uma reforma que até deu um vulto e problemas, né, estruturais, problemas no telhado. Precisa ver se alguém subiu lá também para ver o que está acontecendo. Às vezes também até hoje ninguém subiu para ver o que
Às vezes pode ser uma carne entupida, alguma coisa desse tipo, e gera esse problema todo, né? Então, assim, às vezes é fácil de ser resolvido também, mas ninguém resolve, fica aquela coisa toda. Mas o fato é que a entrada do pronto-socorro ainda continua feia. Fio pendurado, tinta velha, a ambulância vai ter que entrar de frente e sair de ré e sair de frente. Por causa de uma agilidade maior, ficou meio esquisito ali. Então foi uma obra que não foi muito pensada, não foi muito planejada e não atingiu o seu objetivo, que era deixar o pronto-socorro realmente, né, com um aspecto mais bonito, um aspecto mais de reforma, né? Não atingiu esse objetivo, né? Então, assim, a gente sente por isso, a gente sabe da dificuldade de se conseguir emendas, tem que se amarrar com deputados, uma série de situações, e quando acaba a obra não atinge o objetivo principal. Então, só para essa questão, tomara que se encerre, se for encerrado dessa maneira, que se encerre numa vez logo e se comece uma nova reforma, porque aquela ali já tem que fazer outra. Tira discussão. Com a palavra, Rafael Gustavo Peroni, vereador. Senhor presidente, novos colegas vereadores, senhor presidente, boa noite, primeiramente. Mais uma questão de dúvida mesmo. No caso, ainda tem recursos a serem pagos à empresa porque não foi finalizada a obra, certo? Foi finalizada e aqui ele diz que questão de pagamento de R$ 6.668 que não foi pago pela prefeitura a título de compensação da multa, que era no total de 78. Então, ele abateu, que ficou 71.458,42. De indenização, no caso, que a empresa teria que pagar. Vereador, você sabe dizer qual foi a data que foi aplicada esse multa? Você perguntou da última vez, foi 5 anos atrás, foi a obra, e terminou agora em 2016. É até importante, até sinalizar junto ao jurídico da prefeitura, se existe a disponibilidade ainda de receber esse recurso, né, legalmente, se isso é possível. Infelizmente, a gente realmente passa por umas situações delicadas, né? Às vezes é tão difícil de conquistar um recurso. Esse recurso, se não me engano, foi a diretora, na época da primeira gestão, foi a Silência que conseguiu esse recurso, se não me engano. Se não me engano, não, tenho quase certeza que foi ela. E aí, infelizmente, como o Carlos Rocha disse, esse recurso não foi bem aplicado, ficou estranho aquelas instalações novas que foram feitas, aqueles puxadinhos, né, popularmente dizendo, e que realmente é verdade, meu vereador. A mobilidade de ambulância ali ficou meio esquisito mesmo. De repente, uma urgência, uma emergência, fica estranho você entrar com a ambulância, sair. Era uma atitude de curiosidade mesmo, obrigado. O rapaz veio fazer o orçamento, acho que ele acabou de ferrar o nosso serviço. O senhor veio fazer o orçamento aqui, acabou de ferrar, porque olha, só o orçamento. Assim, como interesse de todo, interesse público, quer dizer, a gente não vê gestão, se for gestão A, B ou C, né? Facilitaria tanto assim, se o próprio executivo, às vezes, tomasse a frente da... Ele está com toda a documentação, está com todo, né, o que foi feito, o projeto, tudo ali na mão dele. Aí a vereadora aqui tem o quarto e quinto requerimento, quarto que versa sobre o mesmo assunto. Então, assim, então seria importante, se houve falha, do próprio executivo também ajudar né, porque não é só o vereador legislativo tem essa obrigação de fiscalizar, né? A obrigação maior, eu costumo dizer, a obrigação maior de fiscalização é de quem assina o contrato, né? E isso eu estou falando independente de gestões. Então, quem assina o contrato, que é o maior responsável por fiscalizar, né? Quando o vereador vem a fiscalizar, já aconteceu, já passou muito tempo, já acontece você mandar 4, 5 requerimentos sobre o mesmo assunto, vem requerimento faltando, às vezes não tem informação condizente com o que é a realidade. Então, assim, falta um pouco, às vezes, também, né, de todos assumirem a sua responsabilidade, né? O engenheiro é o mesmo que de todas as gestões, ele sabe o procedimento, ele sabe o que foi feito. Então, se houve falha da empresa, mete a caneta, entrega uma obra com problema, entendeu? O fato é que não está com aparência boa no nosso ponto, foi reformado,
provavelmente precisa de mais emendas ali parlamentares para fazer uma reforma, né, que deixe um aspecto bonito ali, né, pelo menos a pessoa já chega ali e já doente, olha daquela entrada já fica mais doente ainda, né? Aí se depara com as lajotas na entrada ali, aquela lajota solta. Pessoas idosas, pessoas com deficiência têm dificuldade de entrar ali, naquelas lajotas soltas. Então, às vezes alguma coisinha de nada, né, faz uma diferença. Então assim, vamos lá, vamos arrumar aquela lajota, vamos deixar aquela entradinha um pouco mais bonita, né? E resolver o problema definitivamente. Eu sou dessa opinião. Agora, se não for reformado, você já entregou a obra lá? Ó, pessoal, já entregou, não tem nada que ser feito, vamos correr atrás de outra coisa, que isso daí já é de tudo. Continua a discussão. Será a discussão, coloca a votação. Os vereadores que aprovam a Constituição, se não aprovam, fiquem em pé. Declaro aprovado por unanimidade o incremento número 081 de autoria do vereador Milene Damasceno, nova vereadora Milene Damasceno. Quero agradecer a presença do tio Rogério também. Obrigado, tio Rogério, pela presença. Requerimento número 083/2018. Emenda. Plano Municipal de Saúde 2017-2018. Senhor Presidente, considerando que a saúde, assim como a assistência social e a previdência, fazem parte da Seguridade Social, buscando de um modo geral amparar aqueles que necessitam, considerando que a Constituição atribui a competência federativa para legislar sobre a proteção e defesa da saúde, concorrentemente à União, aos Estados e aos municípios, segundo o artigo 24, 12 e artigo 32 da Constituição Federal, considerando a Constituição Federal no capítulo Saúde, em seus artigos 196 a 200, e as leis orgânicas da saúde, número 8080, de 19 de setembro de 1990, e número 8142, de 28 de dezembro de 1990, considerando que a saúde é um dever do Estado e a sua garantia dos medicamentos para tratamento de doenças ou prevenção das mesmas, embutidos na concessão desse direito, de forma integral e igualitária. Considerando que requerimento número 148/2017 de minha autoria, solicitava providências quanto aos aspectos de controle de zoonose, e que em ofício número 630 nos foi informado que o programa de zoonose estará incorporado ao Plano Municipal de Saúde de 2018. Considerando que em ofício número 838/2017 do Poder Executivo me foi informado que as ações do setor de vigilância e saúde seriam contempladas no Plano Municipal de Saúde de 2018, requer observar as formalidades regimentais e após ouvido do plenário, seja oficial do cientista hoje na América do Salvo Perante o prefeito municipal de Itariri, para que venha apresentar a essa Casa de Leis as seguintes informações. A. Cópia do Plano Municipal de Saúde de 2018 aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. B. Explicitar quais as ações do Plano Municipal de Saúde de 2018 que já foram implementadas em todos os setores da saúde. C. Informar quais ações de saúde do Plano Municipal de Saúde de 2018 que estão em andamento. D. Apresentar cronograma previsto de implementação das ações que serão colocadas em prática do Plano Municipal de Saúde de 2018. E. Apresentar cópia do Plano Municipal de Saúde de 2017 aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. F. Relatar o que foi implementado, o que porventura não foi implementado do Plano Municipal de Saúde de 2017. G. Dos casos do Plano Municipal de Saúde de 2017 que ainda não foram implementados, explicitar os motivos e informar se serão implementados em 2018. Justificativa. O objetivo desse requerimento é verificar e tomar conhecimento do Plano Municipal de Saúde de 2018 e 2017 e garantir que todas as ações atenderão os princípios estipulados na legislação vigente, assim como avaliar o que foi implementado em 2017 e o que está programado para 2018. Autora, vereadora Milene Damasceno. Coloca em discussão o requerimento número 083, de autoria da nova vereadora Milene Damasceno. Será a discussão, coloca em votação. Os vereadores que aprovam ficam estão, se não aprovam fiquem em pé. Declaro aprovado por unanimidade o requerimento número 083, de autoria da nova vereadora Milene Damasceno. Requerimento número 084/2018. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abaixo requerem a Vossa Excelência ouvir da Casa
para que seja oficializado ao sentir senhor da América Gonçalves Peroni, ministro prefeito municipal de Ariri, para que informe essa Casa de Leis se existem processos administrativos de funcionários públicos, quantos e quais são os funcionários, e qual o motivo de cada processo administrativo. Autora, vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento. Coloca a discussão em requerimento número 084, da autoria da nova vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento. Aqui a discussão, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas presentes, público presente, boa noite. Senhor presidente, no momento, eu só tenho a aguardar a resposta. Isso é um pedido até de um funcionário público municipal, que questionou algumas situações, e eu fiz o requerimento para a gente poder averiguar e ver se há mesmo, se é fato mesmo a situação ou não. Então a gente vai aguardando até o momento. Obrigada. Continua a discussão. Encerrada a discussão, coloca a votação. Os vereadores que aprovam a Constituição, que não aprovam, fiquem em pé. Declaro aprovado por unanimidade o requerimento número 084, da autoria da nova vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento. Requerimento número 035/2018. Decidir, senhor presidente, os vereadores abaixados requerem a vossa lei sobre a casa para que seja oficializado o serviço senhor da América Gonçalves Peroni, prefeito municipal de Ariri, para que informe essa Casa de Leis qual o dia do mês que é feito o repasse de verbo para a entidade em abrigo nascer do sol. Informar se em algum mês ocorreu atraso no repasse e se o pagamento dos funcionários é feito pela Prefeitura Municipal de Cariri. Autora vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento. Coloca a discussão do requerimento 035, da autoria da nova vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento. Com a palavra, a vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento. Só para deixar claro, senhor presidente, mais uma vez, fui questionada, eu preciso dessas informações para poder esclarecer realmente o que está acontecendo ou não. Tá? Continua a discussão. Encerrada a discussão, coloca a votação. Os vereadores que aprovam a Constituição, os que não aprovam, fiquem em pé. Declaro aprovado por unanimidade o requerimento número 085, da nova vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento. Requerimento número 035/2018. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abaixo requerem a vossa lei sobre a casa para que seja oficializado o exercício senhor da América Gonçalves Peroni, ministro prefeito municipal de Ariri, para que informe essa Casa de Leis se existe na administração pública planilha para controle de consumo de combustível. Em caso positivo, enviar cópia da planilha dos departamentos municipais de saúde, educação e obras dos últimos 6 meses. Autora vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento. Coloca a discussão em requerimento 036, da autoria da nova vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento. Requer a discussão. Com a palavra, a vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento. Senhor presidente, nobres colegas, esse requerimento é de grande importância, tanto para nós, vereadores dessa casa, como para o próprio executivo, senhor presidente. É onde a gente vai ter uma noção de como vem funcionando a administração, o controle dos departamentos, dos diretores em relação ao combustível. E aí a gente vai poder ter uma noção maior da situação e discutir entre nós. É muito importante esse requerimento, senhor presidente. Continua a discussão. Tem discussão sobre Com a palavra, a vereadora Luísa Antunes Batista. Senhor presidente e nove vereadores do público presente, parabenizo a vereadora pelo requerimento. Foi uma conversa que nós tivemos aí analisando superficialmente as contas da ex-prefeita, onde houve um apontamento ali por parte do Tribunal de Contas com relação ao consumo de combustível e a devida comprovação. Naquele documento consta um consumo muito alto, mas uma comprovação muito pequena. Logicamente precisa ser analisado com mais profundidade, mas eu vejo um requerimento muito importante, uma vez que, conversando também com o nosso vereador Baiano, que deve ser feito um controle rigoroso. Muitos motoristas, muitas pessoas que utilizam o veículo acabam não fazendo esse controle e isso prejudica a administração. Quem responde é o prefeito, independente se o prefeito é A, B ou C, mas eu também vejo dessa maneira. Tem que ser feito de maneira correta, mas que muitas vezes o prefeito ou a prefeita, quem está na administração, acaba pagando por responsabilidade de outras pessoas, que deveriam estar mais atentos com relação a, principalmente, o uso de combustível. Então a gente ainda vai analisar com mais calma, né? Com mais serenidade e provavelmente vamos elaborar um parecer, né, novo vereador. Isso foi a conversa que nós tivemos, mas versando aí em cima da questão do combustível. Agradeço, presidente.
Continua a discussão. Requer mais uma vez, senhor A palavra é a vereadora Beatriz Ferreira da Silva. Senhor presidente, cada vez que a gente faz um requerimento, a gente força, como costuma dizer o vereador Carlos Rocha, a gente força uma situação. E, no momento, na situação que a gente vive atualmente, cada vez que a gente pede um requerimento, hoje aqui nessa casa, quando chega em mãos, há aquele corre-corre para ver se realmente a situação está ou não em ordem. Então, é uma forma da gente forçar uma providência a mais no executivo. Muito obrigado. Continua a discussão. A palavra é a vereadora Carlos Rocha Ribeiro. Por que me parece, né, uma situação que deveria ser nas administrações das prefeituras, não digo só Itaí, como todas as outras passam, que é a questão do controle interno. Tanto é que na prefeitura tem um responsável pelo controle interno. E é fato, é de conhecimento aqui da maioria que isso deixa muito a desejar. E isso acaba comprometendo a administração pública. Porque às vezes você deixa de economizar aí, vai que seja 10, 20 mil reais, né, no ano, para o município de Itariri é muita coisa, né? Eu já vi que a gente pega algumas situações com ponto de ônibus, algumas situações que não são tão, né, onerosas para o município e não é possível de ser feita. Por conta disso, às vezes não tem o controle dos gastos que geralmente no final do ano fazem a diferença. O exemplo foi essa legislatura aqui nessa Casa de Lei no comando dessa mesa diretora. O presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário que conduziram essa casa brilhantemente. Foi feita uma reforma aqui, muito boa por sinal. Foi devolvido ainda dinheiro para o executivo, que vai comprar uma ambulância, né, um valor de 120 mil reais. Então, assim, é sinal que vale a pena, né? Vale a pena. Então, assim, às vezes a gente está tão preocupado, né, com recursos de fora, com emenda de deputado, com isso, com aquilo, e a gente não faz o nosso dever de casa para melhorar o nosso município. Então, uma questão básica aí, o requerimento bem elaborado aí da vereadora, vai nos dar essa real situação. Então, até que foi apontado pelo Tribunal de Contas, né, isso no combustível. A gente sabe que no material de construção também não tem, né? A gente vê muita pedra britada e a gente sabe que não tem tanta pedra britada, né? A quantidade de pedra britada dá para fazer um bocado de rua. Então, assim, esse controle é muito importante, que realmente faz diferença no município. Costumam dizer, se a gente não fizer o dever de casa, não vai ser deputado, não vai ser governador, não vai ser presidente da República que vai colocar Itariri nos eixos. Então, assim, vamos fazer o dever de casa primeiro e tudo que vier de fora se torna lucro. Mas para a minha vereadora e o vereador Luiz aí, por estar encaminhando essa questão aí, junto ao executivo, no controle interno realmente funcione, que eu tenho certeza que a gente só tem a ganhar com isso. Tem discussão. Sem a discussão, fora de votação. Os vereadores que aprovam ficam nos cantos, que não aprovam ficam em pé. Declaro aprovado por unanimidade o requerimento número 036, da autoria da vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento. Requerimento número 087/2018. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abaixo assinados requerem a Vossa Excelência ouvir a casa para que seja oficiado o excelentíssimo senhor Jamaica Gonçalves Pereira, ministro prefeito municipal de Itariri, para que informe essa casa de leis com referências à resposta ao meu requerimento número 018/2018, pelo ofício número 185/2018, informar quais os materiais que foram doados e onde eles estão sendo utilizados e guardados. Autor vereador Josimar da Silva Teixeira. Coloca em discussão o requerimento número 037, da autoria do nobre vereador Josimar da Silva Teixeira. Requer discussão, senhor presidente. Com a palavra, vereador Josimar da Silva Teixeira. Senhor presidente, a princípio, meio que deu uma perdi um pouco o foco. A gente sabe que nós precisamos de segurança pública, a gente sabe que o cara está não é tanto mais vulnerável a coisa. Mas esse requerimento eu fiz de acordo, em cima da resposta de um outro requerimento que anteriormente eu mesmo tinha feito, e a resposta veio que
o dinheiro que foi arrecadado foi doado a alguns materiais esportivos. Então eu quero saber quais materiais esportivos e onde estão sendo usados esses materiais esportivos. E a listagem do material que eu possa estar naquele personagem. Continua a discussão. A palavra é vereador Rafael Gustavo Fernando. Senhor presidente, aos colegas, eu acabei me perdendo um pouco aqui na leitura. Mas isso só para tirar uma dúvida em relação ao público que teve lá em Dias, não é outra coisa, não, era só essa curiosidade. Perdeu o foco. Desculpa, mas deixa eu te desculpar. Posso, você me dá uma parte da sua fala? Só respondendo a sua fala, a sua pergunta, é em cima do. Materiais. Mas enfim, que aparece que a cantina foi emprestada para o campeonato e as pessoas que ficou com a cantina ficou responsável de doar alguns materiais esportivos. Então eu gostaria de saber quais materiais esportivos foram doados e onde estão sendo dados. Totalmente isso. Obrigado. Obrigado, vereador. Discussão. Será discussão para a votação. Os vereadores que aprovam gostando, se não aprovam, fiquem em pé. Declaro aprovado por unanimidade o requerimento número 037 da autoria do vereador Josimar da Silva Teixeira. Requerimento número 031/2018. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abaixados requerem a vossa excelência aqui da casa para que seja iniciado o excelentíssimo senhor de Namério do Patrulho do prefeito municipal de Itariri, para que informe essa casa de lei se existe contrato firmado entre a prefeitura municipal de Itariri e alguma borracharia. No caso positivo, enviar cópia do contrato e informar o valor do referido contrato. Autor vereador Josimar da Silva Teixeira. Coloca a discussão o requerimento número 088 da autoria do vereador Josimar da Silva Teixeira. Com a palavra, vereador Josimar da Silva Teixeira. Senhor presidente, eu fiz esse requerimento por dois motivos. Um eu vou colocar aqui, o outro eu vou esperar a resposta para que eu possa estar tomando as medidas capítulos. A primeira é que às vezes eu vou falar com o encarregado do departamento de obras, ele disse que não tem mão de obra para estar trocando pneu, enfim, essas coisas, né, quando eu fui no trator ou o caminhão, sei lá. E chegou ao meu conhecimento que a prefeitura tem um contrato com uma empresa particular terceirizada, né, para estar realizando essas manutenções. Então, eu vou esperar chegar a resposta para que eu possa tomar as medidas cabíveis se caso for necessário. Obrigado. Continua a discussão. Será a discussão com a votação dos vereadores que aprovam constituições, que não aprovam, fiquem em pé. Declaro aprovado por unanimidade o requerimento número 088 da autoria do vereador Josimar da Silva Teixeira. Indicações. Indicação número 131/2018. Senhor presidente, o vereador que é subscreve nos termos regimentais indica que seja oficiado ao excelentíssimo senhor de Américo Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que providencie a desobstrução da tubulação recentemente instalada na rua Pitandeiras, bairro Jardim Pires, objetivando a manutenção preventiva em evitar transtornos com fortes chuvas, atendendo-se o pedido dos moradores. Josimar da Silva Batista. Batista da onde? Teixeira. Nossa, colocaram Batista aqui, Teixeira, desculpa, mas está Batista aqui. Indicação 132/2018. Senhor presidente, o vereador que este subscreve nos termos regimentais indica que seja oficiado o excelentíssimo senhor de Américo Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que seja providenciado os reparos que se fazem necessários com maquinário e material especializado na rua Evangelista, pois o concreto da referida via rachou, tornando-se após as chuvas um buraco de grandes proporções que oferece risco de acidente aos que por lá transitam. Vereador Maurício José Marino Ferreira.
Indicação número 133/2018. Senhor Presidente, o vereador que a este subscreve nos termos regimentais indica que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que seja providenciada a poda dos galhos das árvores que estão encostadas nos fios de telefonia, na estrada que dá acesso ao bairro da Igrejinha, objetivando evitar os transtornos com o possível rompimento dos mesmos e, com consequência, a falta de telefonia fixa. Vereador Maurício José Marinho Ferreira. Indicação número 134/2018. Senhor Presidente, a vereadora que a este subscreve nos termos regimentais indica que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que o município avalie a criação de dispositivo legal por meio de lei complementar para sanções administrativas a serem aplicadas a casos de abuso e assédio sexual em locais públicos, constituindo infração administrativa sujeita a multa no âmbito do município de Itariri, a prática de condutas ofensivas à dignidade, à tranquilidade e à paz social em vias, logradouros, repartições, espaços e equipamentos públicos ou abertos ao público em veículos de transporte coletivo ou que preste quaisquer serviços permitidos ou autorizados de transporte de pessoas. Justificativa. O objetivo dessa indicação visa inibir e punir a prática ofensiva de abuso e assédio descometidos àqueles cidadãos que não respeitam os princípios de boa convivência. Vereadora Milene Damasceno. Indicação 135/2018. Senhor Presidente, a vereadora que a este subscreve nos termos regimentais indica que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que o município avalie a criação de dispositivo legal por meio complementar para a obrigatoriedade de disposição de recipiente nos locais de venda de medicamentos no município, para o descarte de medicamentos vencidos, impróprios para consumo ou não utilizado. Justificativa. O objetivo dessa indicação visa possibilitar que o descarte de medicamento tenha uma destinação correta de acordo com os princípios ambientais. Vereadora Milene Damasceno. Indicação número 133/2018. Senhor Presidente, o vereador que a este subscreve nos termos regimentais indica que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que providencie a limpeza em frente ao campo de futebol do SEAD, distrito de Ana Dias, bem como a retirada do lixo acumulado. Vereador Rafael Gustavo Peroni. Indicação número 137/2018. Senhor Presidente, o vereador que a este subscreve nos termos regimentais indica que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que providencie a limpeza e os reparos que fazem necessários no galpão localizado em frente ao velório do centro deste município, para manutenção e melhoria no aspecto de conservação, bem como futuramente servir de espaço para palestras, cursos e finalizantes. Vereador Rafael Gustavo Peroni. Indicação número 138/2018. Senhor Presidente, a vereadora que a este subscreve nos termos regimentais indica que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que seja procedida limpeza na estrada principal que dá acesso ao bairro da Laranja Azeda, próximo à Igreja Assembleia de Deus, desobstruindo a tubulação que acumula água estagnada, o que gera sérios transtornos e coloca em risco a saúde dos que lá residem. Vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento. Indicação número 139/2018. Senhor Presidente, a vereadora que a este subscreve nos termos regimentais indica que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que seja providenciado os reparos e a instalação de tubulação na rua que fica ao lado da chácara Recanto das Orquídeas, no bairro Laranja Azeda, onde a mesma encontra-se em estado precário, dificultando tanto o trânsito a pé como o de veículos, atendendo-se a pedido dos moradores. Vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento.
Indicação número 140/2018. Senhor Presidente, a vereadora que essa subscreve nos termos regimentais indica que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que seja providenciada a roçada do mato existente no ponto de ônibus no bairro da Laranja Azeda, cujo mato não oferece acesso aos moradores para utilizarem-se do referido ponto de ônibus, conforme foto anexa. Vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento. Indicação número 141/2018. Senhor Presidente, a vereadora que subscreve nos termos regimentais indica que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que seja providenciada a substituição dos tubos na estrada da Laranja Azeda, próxima à chácara Gouveia, onde houve um acidente de moto, devido à má situação do local, pois os tubos novos já encontram-se na referida localidade. Vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento. Indicação número 142/2018. Senhor Presidente, a vereadora que subscreve nos termos regimentais indica que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que seja providenciada a instalação dos tubos na estrada da Laranja Azeda, como referência o sítio Bambu, mais ou menos 30 metros à frente, pois os tubos novos já encontram-se na referida localidade. Vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento. Indicação número 143/2018. Senhor Presidente, a vereadora que subscreve nos termos regimentais indica que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que seja providenciada a limpeza na rua Maria Oliveira Nardes, bairro Vila Boa Esperança, roçando-se também a lateral e retirada do bambu raízes de árvores que danificam o pavimento em concreto da referida rua e poda dos galhos, pois os serviços já foram solicitados diversas vezes e causa transtornos e revolta nos moradores. Vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento. Indicação número 144/2018. O vereador que subscreve nos termos regimentais indica que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que providencie os reparos que se fazem necessário com material e maquinários especializados num buraco localizado na rua Fidelis Gasbarro, centro, objetivando evitar acidentes. Vereador Josimar da Silva Teixeira, Batista. Está todos, Batista. Indicação número 145/2018. Senhor Presidente, o vereador que subscreve nos termos regimentais indica que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que providencie os reparos que se fazem necessários. De novo. Tem dois. É o mesmo. Indicação número 146/2018. Senhor Presidente, o vereador que subscreve nos termos regimentais indica que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que providencie a roçada do mato existente na rua 10, no bairro da Nova Itariri, atendendo-se o pedido dos moradores para a segurança dos mesmos no referido local. Vereador Josimar da Silva. Indicação número 147/2018. Senhor Presidente, os vereadores que subscrevem nos termos regimentais indica que seja oficiado o excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que se estude a possibilidade de recapeamento asfalto na rua Vitorino Malaquias Ribeiro, no bairro Paraguai 2, por toda a sua extensão. Justifica a referida indicação, alegando que alguns vereadores têm sido procurados constantemente por moradores locais devido às péssimas condições que encontra o piso da referida rua. Vereador Marcelo Brito. Indicação número 148/2018. Senhor Presidente, os vereadores que subscrevem nos termos regimentais indicam que seja oficiado excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que se estude a possibilidade de melhorias nas ruas do bairro Bela Vista com maquinários especializados, abertura de valas e roçada. Justifico a referida indicação, alegando que estive no bairro recentemente a pedido de moradores e pude vê-los roçando alguns pontos e comprando combustível de seus próprios bolsos, fazendo assim o que seria de responsabilidade do poder público. Vereador Marcelo Brito.
Indicação número 149/2018. Senhor Presidente, os vereadores que a isso subscrevem nos termos regimentais indica que seja oficiado o senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que se estude a possibilidade de melhorias no primeiro ponto de ônibus do início da estrada que dá acesso ao bairro Areia Branca, atendendo assim pedido de moradores local. Vereador Marcelo Brito. Indicação número 150/2018. Os vereadores que aí se subscrevem nos termos regimentais indica que seja oficiado o excelentíssimo senhor Dinamérico Gonçalves Peroni, digníssimo prefeito municipal de Itariri, para que se estude a possibilidade de melhorias no ponto de ônibus do bairro Igrejinha, passando o Bar do Tony, no final da estrada. Justifico a presente indicação, alegando que que o subscreve foi procurado por moradores e visitei o local, pois o ponto de ônibus está caindo e colocando em risco as crianças que o utilizam. Vereador Marcelo Brito. Moção número 4/2018. Senhor Presidente, apresento a mesa diretora, dispensando as formalidades regimentais, ouvido o plenário, a presente moção de pesar o falecimento à família Macedo pelo lamentável passamento do estimado e considerado senhor Alípio Barros Macedo, ocorrido em 30 de abril de 2018, no município de Itariri, São Paulo. Que seja dada ciência desta família Macedo. Vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento. Coloque em discussão a moção 04, de autoria da vereadora Beatriz Ferreira do Nascimento. A discussão será encaminhada conforme solicitada a família. As indicações serão encaminhadas conforme solicitado ao Senhor Executivo. Quero agradecer a presença de Reginaldo Mazaca, o Busão também. Obrigado pela presença, Busão. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer do projeto de lei número 012 de 2018, que é a adequação dos vencimentos dos servidores. Quer consultar o plenário se vamos interromper 10 minutos ou quer continuidade da sessão? Então, peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer do projeto de lei 012/2018, que é a adequação dos vencimentos dos servidores. Projeto de lei número 009/2018, origem Poder Executivo. As comissões de Constituição, Justiça, Redação e de Economia da Câmara, reunidas ordinariamente nessa data para apreciar e dar parecer ao projeto de lei número 009/2018, de autoria do excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Itariri, após analisar e debater a matéria em pauta, as comissões em conjunto exaram o seguinte parecer. 1. O projeto de lei número 009/2018 dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo para proceder com a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$1.505.000 para recepcionar várias emendas parlamentares destinadas à aquisição de veículos e equipamento para os setores de saúde e educação do município. 2. A proposta atende aos requisitos legais enquanto amparo financeiro, uma vez que os recursos são advindos de repasse do governo através de emendas parlamentares. 3. É o parecer que seja o projeto de lei número 009/2018 encaminhado ao doce soberano plenário para apreciação, observando o quadro de maioria absoluta dos membros da Câmara, na forma do inciso 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, presidente Rafael Gustavo Peroni, relator Carlos Rocha Ribeiro, membro Sérgio Tequian. Comissão de Economia, presidente Ayrton França dos Santos, relator Beatriz Ferreira do Nascimento, membro Aloysio Couto Batista. Projeto de lei número 09/2018, de 10 de abril de 2018, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$1.505.000. Coloca o projeto de lei
Desculpa, a leitura do senhor secretário fez o projeto de lei 09/2018, é suplementação. Coloca o projeto de lei número 19/2018 em discussão. Quer discussão, senhor presidente? Com a palavra, a vereadora Luísa Torres Batista. Somente para parabenizar todos os nobres, né, que estão envolvidos, um recurso de 1.505.000, emendas parlamentares significa que todos estão trabalhando. Isso é muito importante, né? Uma vez que somos cobrados pela população, eu acho que cada um tem que contribuir da melhor maneira possível. E é um recurso que eu acredito que vai ser muito importante aí na área da saúde e da educação. E que possamos conseguir mais recursos para poder melhorar cada vez mais a nossa clínica. Né? Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Quer discussão, senhor presidente? Fala, vereador Josimar da Silva Mexia. Senhor presidente, fazendo as palavras do nobre vereador Aloysio as minhas, né, parabenizar todos os nobres vereadores pelas conquistas, mas eu não sei se é constitucional que o prefeito mande a lista de quem está vindo, né, quem está mandando essas emendas, os valores e quais são os vereadores que foram contemplados. Eu acho que seria bacana para que a gente soubesse, porque aí só está mostrando o local que vai ser destinado e o produto que vai ser adquirido, no caso, né? O objeto a ser adquirido e o valor. Né? Acho que seria interessante porque tem valores iguais, tem emendas federais e estaduais. Acho que seria interessante para que a gente saiba, né? Não é nem desmerecendo nenhum nem outro, porque todos os vereadores aqui têm trabalhado, a grande maioria aqui, se não na totalidade, tem conquistado as emendas, mas acho que ficar constando no projeto acho que é interessante também. Obrigado, senhor Discussão. Com a palavra, vereadora Ayrton França dos Santos. Senhor presidente, nobre colega vereador, senhor presidente, eu também concordo com o vereador Josimar, até pelo fato de a população ficar sabendo, né, quem foi os deputados que ajudaram a Itariri. Nós estamos aí seguindo o pleito eleitoral, e é muito importante que a população saiba quais são os deputados, tanto federal como estadual, que ajudam o município. Chega de deputado paraquedista que não aparece em Itariri e leva só os votos e depois nunca mais aparece. Então nós devemos divulgar sim aqueles que fazem por Itariri, fazem pelo município, para que no pleito eleitoral os membros sejam reconhecidos pela população. Muito obrigado, senhor. Discussão. Com a palavra, vereador Carlos Vaz Ribeiro. Compactua aí com os nobres aqui, o vereador Josimar, como bem disse, e salientar aqui que são vários veículos para a saúde, né? Então assim vai amenizar bastante o problema que estamos tendo de agendamento aí. São vários para agendamento, vai para o PSF aqui. Enaltecer o trabalho de todos os vereadores aqui, independente de partido ou não, procuraram ajudar o município. Temos de algumas diferenças que nada impede, nada impediram de fizessem gestões junto aos deputados para ajudar o município. E isso é importante. As discussões são excelentes, tem que haver para haver o desaparecimento, mas sem prejuízo da população, sem prejuízo da cidade. E eu vejo essa Câmara hoje bem saudável nessa questão. Existe divergência, existem discussões, mas de nenhuma maneira com prejuízo à cidade. Isso é muito importante e o reflexo disso é isso que nós estamos vendo aqui. 1,5 milhão basicamente em veículos e equipamentos para a saúde. Então todos os vereadores de parabéns, o prefeito também teve alguns deputados aqui, foi por interferência dele. Então é isso aí, nós estamos cumprindo o papel como vereador e ajudando a cidade no que for possível. Senhor presidente, só para terminar, o parlamento que devia fazer um requerimento solicitando o nome do deputado, o valor, o destino, qual foi o vereador autor, e todo mundo assinar. Acabei de fazer aqui. No projeto. Depois todo mundo subscrever. Até coloquei aqui a emenda. Para que ele encaminhe No projeto original aqui só está faltando o nome só falta o nome do deputado autor da emenda. O valor, o destino
e o que foi adquirido já está bem especificado aqui. Na verdade, o que falta só é o nome do deputado. Mas podia fazer um requerimento à parte, solicitando o nome do deputado, tanto federal quanto estadual, o valor, né? Até mesmo o vereador aqui. Todo mundo requerendo, subscrevendo, e o vereador aqui. se tornar público. Muito obrigado. E colocar também, ó, só uma parte em cima do assunto. E também, né, já fazendo um adendo, colocar o nome dos vereadores que foram contemplados através dos seus pedidos, ofícios, né, em cima dos deputados, até mesmo para que a população comece a ver nós, vereadores, de uma outra maneira, porque a gente está passando por um período muito difícil, principalmente na parte política, e, querendo ou não, a população está um pouco desacreditada. E se mostrar, né, colocar, fazer matéria, colocar nas redes sociais ali que a cidade está sendo contemplada por essas parcelas de emendas aí, e colocar o que vai ser adquirido através dessas emendas, né, não só o valor, mas o que vai ser adquirido. Acredito que a população, até por nós estarmos numa cidade pequena, vai dar uma repercussão bem boa para nós, vereadores. E, querendo ou não, né, devemos de fazer o bem para a nossa cidade. Mas também, ser reconhecido não vai matar. É isso. Continua a discussão. Encerrada a discussão, vamos colocar em votação. Vou dar o projeto. Esse requerimento, vamos deixar para a próxima sessão, encaminhado para a próxima sessão, não, requerimento. Olha, coloca o projeto de lei número 09/2018, encerrada a discussão, coloca em votação nominal o quadro do projeto de lei 09/2018, quadro para aprovação da maioria absoluta. Vereador Maurício José Marinho, favorável ou contra? Vereador Carlos Rocha Ribeiro, favorável ou contra? Favorável. Vereador Josimar da Silva Teixeira, favorável ou contra? Favorável, excelência. Vereadora Beatriz Ferreira Nascimento, favorável ou contra? Favorável, excelência. Vereador Rafael Gustavo Pedroni, favorável ou contra? Favorável, senhor presidente. Vereador Sérgio Bequia, favorável ou contra? Favorável, senhor. Vereador Ayrton França dos Santos, favorável ou contra? Favorável, senhor presidente. Vereadora Luísa Cruz Batista, favorável ou contra? Favorável. Vereadora Milena Nascimento, favorável ou contra? Declaro aprovado por 9 votos o projeto de lei 009/2018. Projeto de lei número 012/2018. Origem Poder Executivo. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer do projeto de lei 012/2018, readequação dos vencimentos dos servidores. Projeto de lei número 012/2018. Origem Poder Executivo. As comissões de Constituição, Justiça e Redação e Economia da Câmara, reunidas ordinariamente nessa data para apreciar, examinar parecer o projeto de lei complementar número 012/2018, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Itariri. Após analisar e debater a matéria em pauta, as comissões em conjunto examinaram o seguinte parecer. 1. O projeto de lei complementar número 012/2018 dispõe sobre a alteração do quadro de salário dos servidores municipais. 2. A proposta atende aos requisitos constitucionais e demais exigências legais, especialmente a readequação da tabela de vencimentos dos servidores municipais em relação ao piso nacional de salários. As comissões em conjunto se manifestam pela constitucionalidade e viabilidade econômica e financeira da proposta. 4. O parecer que seja o projeto de lei encaminhado do soberano plenário para apreciação, observando o quadro de maioria absoluta dos membros da Câmara na forma decisiva. Primeiro do artigo 48 da Lei Orgânica do Município. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente Rafael Gustavo Brandi, relator Carlos Rocha Ribeiro, membro Sérgio Leiquiano. Comissão de Economia. Presidente Ayrton França dos Santos, relator Beatriz Ferreira Nascimento, membro Aloysio Antônio Batista. Projeto de lei número 12/2018 dispõe sobre a readequação dos vencimentos dos servidores públicos do município de Itariri. Coloco o projeto de lei complementar número 012/2018 em discussão.
Qualquer discussão, senhor presidente? Com a palavra, a vereadora Luísa Cruz Batista. Senhor presidente, em nome dos vereadores, presente, foi realizada recentemente uma reunião com o prefeito municipal, com o senhor Gerson também na prefeitura, e foi nos passado uma tabela de vencimentos na qual podemos observar que estava defasada, né, de acordo com o salário mínimo. Então isso é um ponto positivo para o executivo, no sentido de fazer essa correção, uma vez que o servidor público não pode ganhar menos que o salário mínimo. Isso não é permitido. Então essa correção da tabela é muito importante, até mesmo para que seja dado um aumento aí posteriormente. Agradeço, senhor presidente. Continua a discussão. Será a discussão para a votação o projeto de lei complementar número 012 de 2018. O quórum para a votação nominal, o projeto de lei 012 de 2018, o quórum para aprovação é da maioria absoluta. Vereador Maurício José Marim, favorável ou contra? Favorável. Vereador Carlos Rocha Ribeiro, favorável ou contra? Favorável. Vereador Josimar da Silva Teixeira, favorável ou contra? Favorável, excelência. Vereadora Beatriz Ferreira Nascimento, favorável ou contra? Favorável. Vereador Rafael Gustavo Peroni, favorável ou contra? Favorável, senhor presidente. Vereador Sérgio Ribequia, favorável ou contra? Favorável, excelência. Vereador Ayrton França dos Santos, favorável ou contra? Favorável, senhor presidente. Vereadora Luísa Cruz Batista, favorável ou contra? Favorável. Vereadora Miranda Lacerda, favorável ou contra? Favorável. Declaro aprovado por 9 votos o projeto de lei 012/2018. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer do projeto de lei número 010/2018, revisão geral salarial. Projeto de lei número 010/2018, origem do Poder Executivo. As comissões de Constituição, Justiça, Redação e de Economia da Câmara, reunidas ordinariamente nesta data para apreciar e gerar parecer ao projeto de lei número 010/2018, de autoria do exercício ao prefeito municipal de Cariri. Após analisar e debater a matéria em pauta, as comissões em conjunto exaram o seguinte parecer. 1. O projeto de lei número 010/2018 dispõe sobre a revisão geral no alto salário de todos os servidores da Prefeitura, Câmara Municipal. 2. A proposta atende aos requisitos constitucionais e demais agentes legais, tendo sido utilizado para a atualização oficial de inflação e considerado no período de janeiro a dezembro do exercício anterior. 3. Foi elaborada a estimativa do impacto orçamentário financeiro do exercício e consta a declaração de ordenador de despesa, de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias prevista no artigo 16 da Lei Complementar Federal número 101/2000. 4. As comissões em conjunto se manifestam pela constitucionalidade e viabilidade econômica e financeira da proposta. 5. É o parecer de do projeto de lei número 010/2018 encaminhado a todos o soberano plenário para apreciação, observado o quórum de maioria absoluta dos membros da Câmara, na forma desse primeiro do artigo 48 da Lei Orgânica do Município. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente, Rafael Gustavo Peroni, relator Carlos Rocha Ribeiro, membro Sérgio Ribequia. Comissão de Economia. Presidente, Ayrton Francisco Santos, relator Beatriz Ferreira Nascimento, membro Aloysio Cruz Batista. Projeto de lei número 010/2018 dispõe sobre a revisão geral anual dos rendimentos dos servidores públicos do município de Itariri e outras providências. Coloco o projeto de lei 010/2018 em discussão. Com a palavra, Rafael Gustavo Peroni. Senhor presidente, novos colegas vereadores, mais só uma maneira de exaltar o serviço do executivo, que vem mostrando muita habilidade para lidar com os problemas herdados, né, de gestões anteriores e tudo mais. E só para deixar bem claro que realmente vai ser de... Já estou finalizando, senhor presidente. Era mais ou menos só para estar enaltecendo mesmo as políticas públicas envolvidas pelo Poder Executivo e parabenizar todo o funcionamento público por esse reajuste, que vai ser muito bem-vindo, porque já fazia anos que a gente tinha essa readequação salarial. Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, a doutora Miranda Lacerda. Quero parabenizar o Poder Executivo pela propositura do projeto de lei, que o tema era motivo de anseio dos servidores, e
e que motivaram a 2 requerimentos solicitando à Prefeitura quando ia ser cumprido a lei constitucional da reposição inflacionária, fica numa possibilidade futura do Poder Executivo estudar um ganho real em cima da inflação, claro, respeitando os limites da responsabilidade fiscal. Obrigada. Discussão. A palavra é do Ailton Francisco dos Santos. Eu também quero parabenizar o Executivo Municipal por reaver essas posições do funcionalismo público. Isso aí é um debate antigo que a gente vem debatendo aí, e vários vereadores solicitaram, e somente agora foi possível fazer esse reajuste aí. Eu acredito que o importante seria se a Prefeitura, o Executivo tivesse condições de reaver as perdas salariais, né, que ficou para trás. Então, é muito importante que Deus queira que melhore a situação aí. A gente pode estar vendo essas perdas salariais aí, né, que também seria de grande valia para o funcionamento público. Muito obrigado, senhor presidente. Discussão? Queria discussão. Para o vereador Carlos Rocha Ribeiro. Parabenizar o Executivo, gostaria de fazer uma consideração a respeito dessa reposição, que só foi do ano de 2017. Então, de 2010 a 2016, praticamente não houve essa perda salarial muito grande com relação ao funcionalismo. A gente espera que isso seja prático. Em 2018 também tem essa reposição, porque à medida que o salário mínimo aumenta, né, tem que acompanhar o servidor, tem que acompanhando pelo índice, né, e aí não ocorre essas perdas que dão muita diferença no final do salário do servidor. E aí a questão da economia, do planejamento, do controle interno, muitas vezes os funcionários, ao desperdiçar material, às vezes não fazer um controle adequado, acaba não dando condição para a própria Prefeitura dar os reajustes, né? E a comparação que se fizeram com a Câmara Municipal a respeito do reajuste do servidor, juntamente com os vereadores, ela se exemplifica da seguinte maneira: o legislativo tem o domínio dos seus gastos. Ele tendo o domínio dos seus gastos, ele pode fazer o reajuste anual. Assim como o executivo. Se o executivo tiver o domínio dos gastos dele, e, né, ter essa noção de quanto vai gastar no ano, pode ser colocado no planejamento anual esse aumento, né? Não é nem aumento, essa reposição salarial que é direito do servidor. Então, basicamente é isso. Tem que haver uma organização no executivo, né, das suas finanças, para que seja repassado pelo servidor anualmente essa questão dos índices que se perdem. Para não haver essa comparação entre o que acontece com o legislativo nessa casa aqui com o que acontece no executivo. São duas administrações de finanças diferentes, né? Então, essa comparação que foi feita, ela tem sim o seu porquê, né? Só que a diferença é que a Câmara Municipal tem controle dos seus gastos, e o Executivo e a administração municipal, muitas vezes, ela não tem ainda o domínio do que vai gastar durante o ano. Aí fica difícil de você dar essa reposição que é justa e merecida dos servidores. Como bem disse o vereador Baiano, a gente espera aí que ao longo dos anos aí eles consigam essa reposição salarial que foi se perdendo aí de 2010 a 2016. E aí ser mais justo com os servidores. E também parabenizar também a união dos servidores, né? Que fizeram o seu papel, fizeram um abaixo-assinado, pressionaram de alguma forma o executivo para fazer, né, essa contabilidade. A gente sabe que não é fácil fazer, né? Talvez muitos deixam para lá porque dá muito trabalho você fazer, né? Fazer conta, e acaba, quando se faz, vê que se tem recurso, vê que se tem dinheiro e acaba fazendo. Eu gostaria que realmente não precisasse de pressão nenhuma, que todos os anos fizesse esse estudo
para dar esse aumento automático para os funcionários que lhe exigem direitos, sim. Dito, senhor presidente. Vereador Sérgio Enrique. Eu quero parabenizar o executivo também, por deu esse aumento para os servidores e também salientar o que o vereador Carlos falou. É muito difícil, eu acho que nós conseguimos aumentar a receita do município. Eu acho que o executivo precisa pensar muito nisso, tentar aumentar a receita e diminuir bastante as despesas do município. Eu acredito que esse aumento foi dado também porque veio um repasse maior, eu acho que do fundo municipal não, ele teve uma estimativa de aumento da população de Itariri. Então, passou de 17 mil habitantes, teve um aumento de R$100 por mês que está vindo de repasse. Então, o executivo teve como dar esse aumento. Eu espero que em 2020, quando o IBGE fizer o levantamento, esse caso ele esteja abaixo de 17 mil, espero que não diminua esse repasse, porque senão vai ficar ruim no nosso município. Muito obrigado, senhor. Palavra do Josimar da Silva Teixeira. Primeiramente, parabenizar o executivo, né, pela justiça feita, digamos, porque é direito dos servidores. A gente sabe que devido à receita nova, às leis, né, de responsabilidade fiscal, às vezes o município fica impedido de dar o aumento, porque tem uma certa quantidade, um percentual a ser gasto, para não cair na lei de responsabilidade fiscal. Mas como foi bem dito pelo nobre vereador Carlos Rocha, toda empresa, seja ela pública ou particular, quando ela tem o domínio dos seus gastos, ela sabe até onde pode ir, até onde não pode. E em cima disso, já sabemos que, por ser um ano atípico, né, até porque aumentou a receita, talvez próximo ano ou outro ano a gente torce para que isso continue, mas se não vier, já deixo um adendo para que o prefeito, né, até porque é da alçada do executivo, que baixe um decreto aí, né, pode ser que seja repetitivo da minha parte, mas que baixe um decreto, até porque é de incumbência dele, que coloque uma padrão aí para que todos recebam, até certo padrão, recebam uma cesta básica, porque toda economia é bem-vinda. Eu falo isso porque hoje, mais uma vez, eu entrei na Feira do Rolo, tinha lá uma pessoa vendendo a cesta básica. Eu ontem, visitando um pessoal lá do meu bairro, comprando cesta básica de servidor público que recebe acima de R$4.000. Então, assim, sabendo que é de incumbência do executivo, é lei. Peruíbe tem essa lei. Até certo padrão recebe, acima desse padrão não recebe. Mas me parece que o executivo ele não quer se dispor com um ou com o outro. Coloca até por questão de justiça. Quem recebe acima de R$4.000, R$3.000, R$4.000, no meu ver, eu acho que nem faz uso dessa cesta básica. Muitas das vezes fica 3, 4 meses sem pegar a cesta básica no comércio ali, que serve e ganhou a licitação, o São E, importação, fica 3, 4 meses sem pegar. Enquanto outros servidores, às vezes, até nem dá um atraso de 2, 3 dias, porque não conseguiram deixar as cestas básicas prontas. Talvez se fosse menos quantidade de cesta básica, ficaria melhor para o comércio, mais economicidade para o município e o dinheiro seria mais bem gasto. Era só isso. A palavra da doutora Luísa Antunes Batista. Senhor presidente, também quero parabenizar o executivo pela administração competente, uma vez que no mandato passado também houve uma valorização com relação ao funcionário público. O prefeito, no início do mandato, uma conversa, ele passou essa situação da maneira de administrar, pensando no funcionário público, e esses são merecedores, realmente põem a mão na massa.
Se as coisas acontecem na cidade, devemos muito aos funcionários públicos, em todas as áreas. Essa situação é apenas um reajuste, posteriormente virar para essa casa o aumento, e isso é muito importante. Eu até vou um pouco além. Cada nobre colocou brilhantemente aí o posicionamento, mas são 100 mil reais a mais circulando no município. Então isso é um ganho para a economia, porque isso é importante. Uma cidade que não circula dinheiro, não gera emprego, as coisas não melhoram, então eu vejo dessa maneira. Em conversa bem recente com o prefeito, ele me passou uma situação que eu fiquei muito contente pela maneira de administrar. Ao final do ano nós temos uma despesa muito grande aí com o funcionário público, que ele já sinalizou que tem esse dinheiro em caixa. Então isso é muito importante. Nós estamos no mês 4, no mês 5, desculpa. Praticamente aí, não chegamos nem à metade do ano e o prefeito já tem esse dinheiro em caixa. Então isso deixa a gente muito contente, porque a gente vê que o prefeito, logicamente que a gente também vê que a cidade precisa de muitas melhorias, isso é claro, mas eu acredito que está no caminho certo. Tanto a Câmara quanto o Legislativo quanto o Executivo tem que trabalhando muito bem para melhorar a cidade. As dificuldades sim, tem, só que eu acredito que nós vamos muito vencer. E o funcionário público muitas vezes fica preocupado se vai ter o salário dia, se ao final do ano vai ter o seu 13º. Então, a gestão do atual prefeito tem se mostrado brilhantemente nessa situação. Eu não vejo as pessoas aí reclamando do salário atrasado, essa questão que ele passou há poucos dias de ter esse recurso já em caixa para o final do ano, então isso é muito importante. Então, mostra que o prefeito realmente pensa na cidade, que os funcionários realmente merecem não só esse valor, se pudesse ser até acima, mas infelizmente às vezes compromete, porque são 100 mil reais a mais, como colocou o novo vereador Luciano. Agradeço, presidente. Discussão. Vamos só fazer uma colocação, na questão da valorização do funcionário, né, a gente fala em 2% para quem ganha 1.000, são 20 reais, né, se eu não me engano. Mas para quem ganha 10 mil são 200 reais, né? Então, assim, procurar fazer um estudo também nesse sentido aí, de valorizar realmente quem está ganhando um pouco abaixo aí, né, do nível salarial aí, seria importante essa questão. A gente sabe que é difícil, questão de direitos adquiridos, mas realmente quem sempre perde muito essas questões de reajuste são os que geralmente ganham pouco, né? Então, além dessa atitude que foi muito salutar para o município, também deve ter algumas outras atitudes que visam melhorar ainda mais o funcionário. Mas sabendo aí da competência do executivo, aí, com certeza, ao longo desses anos aí, a gente vai ter coisas boas para o funcionário. Só vou complementar, senhor presidente. Sim, com relação ao reajuste é um valor irrisório, bem abaixo, 20 reais, né? Mas pelo que nós conversamos, o prefeito futuramente, né, no futuro bem próximo, vai encaminhar para essa casa e a votação do aumento, né? Isso eu entendi isso mesmo? A reposição é realmente baixa. Geral anual. Isso. Eu me recordo até, eu me recordo até de uma situação que nós tivemos um aumento de 11, se não me engano, do Estado, 11%, aí veio a Previdência e levou tudo, do Estado, né? Agora, com relação ao município, essa correção no caso, né? Mas posteriormente é isso, né? Vem um outro projeto para votar o aumento, é isso? Aí acredito que esse valor vai aumentar, logicamente, né? Porque 20 reais também é brincadeira, né? Agradeço, presidente. A palavra do Sérgio Pequeno. Fazer uma colocação. Eu fui conversando com o prefeito, parece que a readequação já teve um certo aumento. E ele tomou cuidado de dar a reposição salarial depois da readequação. Por isso que o projeto 12 foi antes do 10. Porque se ele desse o aumento antes da readequação, quase ninguém ia ganhar nada.
Então ele teve esse cuidado, eu queria dar de parabéns, porque ele readequou primeiro, teve um certo aumento, depois ele deu a reposição salarial. Então foi isso que aconteceu. Por isso que não é só 2%, tem um pouquinho a mais que 2%. Quem estava no salário mais baixo, teve um aumento na readequação. Então, complementando o que você acabou de falar também, assim é pouco, né? 2,07. Mas tem que lembrar também que nós temos um limite, que está em 51,3. Então, ela já está, é o limite da receita corrente mista. Então, quer dizer, nós já estamos, como diz, no limite providencial, que vai até 54. Então, não tem como ultrapassar porque o Tribunal de Contas vem. Só complementando, é muito importante destacar isso, porque no caso, quando foi iniciado o mandato, esse limite de escala maior, né, já estava em 53, alguma coisa por cento. Então a gente mostra que a administração vem iniciando uma nova tendência, né, valorização profissional, a adequação dos salários dos funcionários públicos e uma melhor gestão dos seus recursos, porque conseguiu diminuir esse valor. É claro que o maior repasse do governo federal em relação ao número de habitantes contribuiu bastante para que essa ação pudesse acontecer, mas eu acho que esse momento mostra uma nova tendência do Poder Executivo em realmente valorizar o profissional, que sem eles a casa não funciona. Só isso. Obrigado, vereadora. Discussão. Será que a discussão coloca em votação nominal o código do projeto 010/2018, o código para aprovação da maioria absoluta. Vereador Maurício José Maria, favorável ou contra? Favorável. Vereador Carlos Rocha Ribeiro, favorável ou contra? Favorável. Vereador Josimar da Silva Teixeira, favorável ou contra? Favorável, excelência. Vereadora Beatriz Ferreira Nascimento, favorável ou contra? Favorável, excelência. Vereador Sérgio Henrique, favorável ou contra? Favorável, excelência. Vereador Rafael Gustavo Pedro, favorável ou contra? Favorável, senhor presidente. Vereador Ayrton França dos Santos, favorável ou contra? Muito favorável, senhor. Vereadora Luísa Cruz Batista, favorável ou contra? Favorável. Vereadora Milena Lacerda, favorável ou contra? Declaro aprovado por 9 votos o projeto de lei 010/2018. Para o senhor secretário que faça a leitura do parecer do projeto de lei número 011/2018, que cria o Conselho Municipal do Turismo. Projeto de lei número 011/2018, origem, poder, executivo. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara reunida extraordinariamente nesta data para apreciar e examinar o parecer do projeto de lei número 011/2018, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Itariri. Após analisar e debater a matéria em pauta nessa comissão, reserva o seguinte parecer. 1. O projeto de lei número 011/2018 dispõe sobre a alteração da lei que institui a criação do Conselho Municipal de Turismo, propondo novas modificações da lavra do governo estadual. 2. A proposta atende aos requisitos legais, atende à legislação e à regulamentação sobre o assunto. 3. Não obstante ao atendimento legais, entende essa comissão que para a dúvida quanto quem assina a presidência do Conselho em caso de vacância ou da primeira eleição. 4. Assim de forma a agilizar o processo dessa comissão, apresente o substitutivo número 001 ao projeto de lei número 011/2018. Desculpa. Seja encaminhado ao voto soberano plenário para apreciação, observado o quórum de maioria absoluta dos membros da Câmara, conforme o inciso 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município. Presidente, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente Rafael Gustavo Pedro e relator Carlos Rocha Ribeiro, membro Sérgio Henrique. Projeto de lei número 11/2018, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo Contur e da outras providências. O projeto de lei 011/2018 em discussão. Quer discussão, senhor presidente? A palavra é da Luísa Cruz Batista. Senhor presidente, estamos todos na torcida, aquela torcida forte, assim como a torcida para a nossa seleção ser campeã, para que o MIT, né, o município seja contemplado aí com o MIT, para que possamos aí ver
questão da área do turismo, né? Desenvolvimento. Acredito que o nome vereador aí, França, está à frente aí desse importante projeto para a cidade, mas ao meu ver é um recurso bem-vindo. Então, nós já conversamos aí que já vieram isso umas 3 vezes, né, para discussão, aprovação, mas eu fiquei muito contente, né? Uma vez até que o nome vereador Josimar colocou, frisou bem, quantas vezes vier para essa casa, se possível vamos votar favorável, porque a gente sempre está unido para o bem da cidade, isso é importante. Eu acredito assim que é um recurso que os municípios que foram contemplados, eu acredito que vão utilizar da melhor forma possível na área do turismo. Nós somos carentes, né, nessa área, precisamos melhorar bastante. Estamos aí engatinhando ainda, né, senhor presidente? Agradeço. Discussão. A palavra é do Rafael Gustavo Pedroso. Senhor presidente, nobres colegas, como foi dito aqui pelo nobre colega vereador Luiz, acho que a esperança é a última que morre, né? Estamos empenhados em realmente conseguir vencer essa batalha, porque eu vou dizer, virou uma batalha mesmo. A gente tem um relacionamento muito bom com a equipe do deputado Antélio Prado, o Thiago, que é um dos assessores que está diretamente envolvido com esse nosso projeto, e em algumas conversas com ele, a gente não sabe mais o que pode estar acontecendo para tanta dificuldade de conseguir aprovar isso daí. Então, de antemão, agradeço a todos os novos vereadores que estão junto conosco nessa luta, que realmente estão empenhados em conquistar tudo que for de melhor para o município. E vamos à luta, né? Seja o que Deus quiser, eu tenho certeza que vamos sair vitoriosos nessa batalha. Obrigado. Discussão. Senhor presidente, eu requeiro a discussão. Vereador Edson Santos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente. Todos sabem a luta que está sendo para que esse projeto do MIT, município de interesse turístico, seja aprovado, mas todos também têm conhecimento da dificuldade que é para conseguir a aprovação desse projeto. Muitas viagens para São Paulo, muito empenho do deputado Antélio Prado, e a gente está aí na luta. Eu acredito que eu não desanimo não, eu acho que vai dar certo. Queira Deus que o município seja contemplado. Isso aí vai ser muito importante para a infraestrutura do município. É uma verba de quase 700 mil reais ao ano. Eu acho que quem vai ganhar com isso é o município, a população. Eu acredito que estamos aí na reta final para ser contemplado com esse projeto. Alguns encontros aí ocorreram, até peço compreensão dos nossos colegas vereadores aí, e a compreensão de todos, para que a gente possa finalmente ser contemplado, finalmente resolver esse problema do MIT aí, que vai ser de grande importância para o município, e o município também para nós. Muito obrigado, senhor presidente. Discussão. A palavra é do vereador Carlos Rosa Ribeiro. Eu não vejo com tanta dificuldade assim. Difícil é ganhar do Corinthians no final de campeonato com o juiz apitando a favor do Corinthians. Aí é difícil, praticamente impossível. É só para descontar. Mas de fato aqui a gente sabe a luta aí do PR, o baiano, nessa condição. E enaltecer a importância do conselho, né? A importância dos conselhos. Você veja, por causa de um conselho, já voltou 3 ou 4 vezes esse projeto, né? Conselho de turismo, imagina a importância do conselho da saúde, conselho da educação, conselho da merenda, né? Então, assim, por isso aqui a gente tem a noção da importância dos conselhos e a diferença que podem fazer no município, né? Mas até na reunião que eu tive com o prefeito, acho que a gente não deve desistir nunca, deve tentar até a última, né? Até onde tiver mais possibilidade. E como o Josimar falou, que venha 10, 20 vezes, a gente brinca às vezes para descontrair, mas a gente sabe da importância. E se vier 20 vezes aqui, nós vamos ser 20 vezes favoráveis. Agora vamos crer em Deus que vai dar certo, né? E que consiga realmente estar incluído nesse mídia.
cada mês que passa eu vejo mais dificuldade, que a gente vê anúncio de vários municípios sendo, recentemente até Cubatão foi contemplado no vídeo, né? Cubatão, Miracatu, teve mais 4 cidades essa semana. Então assim, a gente espera que a gente consiga ainda arrumar um espacinho ali mas parabenizar todos os envolvidos. A gente sabe que é difícil realmente, documentação vai, documentação volta, a gente sabe que não é fácil essa questão toda, a gente brinca, mas a gente sabe da realidade, a gente sabe da dificuldade que é. Não é por falha nossa, não é por falha do município, são por exigências que eles mudam, até para ver se há uma desistência, né? Mas acho que não deve desistir não, acho que deve, quantas vezes for pedido, quantas vezes tem que ser mandado. Parabéns a todos os envolvidos e vamos orar para que dessa vez dê tudo certo. Dito. Tem discussão? Encerrada a discussão, coloca em votação nominal o Código do Projeto de Lei 011/2018, o Código para aprovação da maioria absoluta. Vereador Maurício José Marinho, favorável ou contra? Favorável. Vereador Carlos Rocha Ribeiro, favorável ou contra? Favorável. Vereador Josimar da Silva Teixeira, favorável ou contra? Favorável, excelência. Vereadora Beatriz Ferreira Nascimento, favorável ou contra? Favorável, presidente. Vereador Sérgio Ribequia, favorável ou contra? Favorável, excelência. Vereador Rafael Gustavo Peroni, favorável ou contra? Favorável, senhor presidente. Vereador Ayrton França dos Santos, favorável ou contra? Favorável, senhor presidente. Vereador Luiz Antunes Batista, favorável ou contra? Favorável. Vereadora Milena Macedo, favorável ou contra? Favorável. Declaro aprovado por 9 votos o projeto de lei 011/2018. Nada mais a ver a ser prestado, agradeço. Só para lembrar aqui que o Edinaldo Alves Salles é ex-vereador dessa casa. Opa! Obrigado. Nada mais havendo a ser tratado, agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 16 de maio de 2018, no horário regimental. O prazo para entrar no trabalho é 14 de maio. Declaro encerrada essa sessão.